pessoal, vamos chegando aqui junto. Venham conhecer as delícias do Brasil. Aqui tem de tudo, você que é do norte, você que é do sul. Vamos lá, pessoal, não fica olhando não, vamos chegar junto. Temos comidas típicas aqui para mostrar para todo mundo. Vamos chegando, você que está olhando aí, amigo, chegue mais, chegue junto. Você que é do norte, você que é do sul, você que é do centro-oeste. Vamos chegar, isso aqui é Brasil. Temos aqui as delícias desse país maravilhoso que é o Brasil. De onde você é? Sou cearense. Da patrie du Champagne. Maranhão. Pará mesmo. Sou do Paraense. De Santa Catarina. Ó menino, esse aqui é o acarajé, fritinho no dendê, delícia da Bahia, e tem vatapá no meio, que é outra maravilha da terra de Caetano e Jorge Amado. Os seus pais são de onde? De Abaetetuba. Meu pai é do Piauí, minha mãe do Maranhão. Do Ceará. Meu pai é português e a minha mãe é brasileira. Mas vá, depois de um acarajé da Bahia, nada melhor do que um chimarrão do sul para fazer a digestão. É pura erva mate, tchê. Meu avô era maranhense, a minha avó também maranhense, a parte de pais são piauienses. Da Alemanha. Eu sou descendente de alemães. É uma misturada doida. Oi, professor. Oi, professora. Você já ouviu aquela música que diz assim? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. O Brasil é um pouco como essa música. Em cada lugar, você encontra sotaques de várias partes do país. Você já sabe disso, porque já estudou as migrações no Pró-Formação. Hoje você vai saber como esse tema pode virar uma atividade muito bacana em sala de aula. Vixe, o que será que está acontecendo na sala da professora Mônica? Essa atividade parece ser boa. O que será que os alunos estão fazendo com aqueles barbantes? Parece mais uma confusão do que uma atividade. Pelo jeito, para entender o que está acontecendo, a gente vai ter que voltar no tempo e começar pelo começo. Meu pai nasceu no Ceará, os pais do meu pai também nasceram no Ceará e os pais da minha mãe nasceram no município de Chaves, na Ilha do Marajó. Eu nasci aqui em Belém, meus pais também, meu avô também, mas é que meus bisavôs nasceram lá em França. Por isso que o nome dele é Leutier, não é um nome diferente? A gente identifica também as origens através dos nomes, dos sobrenomes, né? Esta é a primeira etapa da atividade. A professora conversa com os alunos sobre as origens deles, de que região do Brasil eles vieram, de onde vieram os pais, os avós, os parentes mais próximos, as pessoas que eles conhecem. Essa é uma boa maneira de introduzir na sala de aula o tema das migrações. Bisavós são lá de Portugal. Puxa, aqui na escola tem gente de várias partes do Brasil. Mesmo quem nasceu aqui, pais ou avós vieram de outros lugares. Será que no resto da escola acontece isso? Como será que a gente pode saber? Perguntar é a melhor maneira de saber. Mas que perguntas a gente pode fazer? Veja só o que acontece na segunda etapa da atividade. A professora trabalha junto com os alunos para criar um roteiro de entrevistas. A gente sabe que a ideia é descobrir as origens das pessoas que estudam e trabalham na escola. Vamos ver de perto quais são as perguntas elaboradas pela professora Mônica e seus alunos. Aí estão as perguntas da entrevista. Os alunos querem saber onde as pessoas nasceram, quando elas se mudaram para o local onde vivem, por que eles vieram viver ali, se elas têm parentes nos locais de origem, se elas já moraram em outros lugares, onde nasceram os pais deles, em que regiões do Brasil eles já viveram, de onde vieram os avós, se alguém da família nasceu em outro país e por que eles vieram para o Brasil.
Você viu que todas as perguntas têm a ver com as origens e as migrações. Ou seja, a professora Mônica está partindo da realidade da escola, do mundo que os alunos conhecem bem, para ensinar conteúdos curriculares. Mas vamos com calma, que essa atividade só está no começo. Com o roteiro de entrevistas nas mãos, os alunos vão conversar com as pessoas da comunidade escolar. Isso quer dizer que eles entrevistam colegas, professores, a diretora e também os funcionários. Eu vim para cá, para o Pará, há 20 anos atrás. Boa tarde. Onde você nasceu? Observe que a professora Mônica acompanha tudo de perto. A participação dela é fundamental na orientação do trabalho. Boa tarde. Você nunca morou em outra cidade? Sempre aqui desde pequenininho. Na etapa seguinte, a professora Mônica conversa com os alunos sobre os resultados da pesquisa. Ela pergunta de onde vieram as pessoas que estudam e trabalham na escola. Vamos lá, Paulinha. Onde nasceu? Eu nasci em Belém. Onde nasceram seus pais? Em Belém. Meus avós maternos nasceram em Portugal. E meus avós paternos na Espanha. E você que está fazendo pró-formação, sabe que aqui no Guia de Estudos há muita informação que você pode aproveitar quando estiver fazendo essa atividade com os seus alunos. Olha só quanta coisa há no Guia de Estudos de Identidade, Sociedade e Cultura. Confira no seu guia a parte que trata da população e a construção da história local. Você vai lembrar que estudou como as pessoas que se mudam para uma comunidade ajudam a construir a história do lugar. Você pode usar essas informações para ajudar os seus alunos a perceberem e reconhecerem as contribuições dos migrantes na sua localidade. E como essas contribuições valorizam a participação das pessoas na construção da história. O seu guia de estudos é um aliado no seu trabalho em sala de aula. Mesmo depois que você terminar o pró-formação, os guias de estudos podem ajudar muito na formação dos seus alunos. Agora, vamos voltar para a atividade da professora Mônica. Bom, crianças, nós já descobrimos de onde vieram as pessoas que estudam e trabalham aqui na nossa escola. Já conversamos da contribuição deles para a história da nossa cidade. Agora nós temos esse mapa do Brasil aqui. O que vocês acham? A gente pode usar o mapa para mostrar de onde vieram essas pessoas? A gente pode espetar os alfinetes no mapa. Ótimo, boa ideia. A gente pode usar os alfinetes para marcar os lugares no mapa. Vamos fazer isso juntos? Olha só como a atividade está servindo também para os alunos trabalharem com o mapa. Marcando os pontos de origem das pessoas que eles entrevistaram, eles acabam aprendendo quais são os estados que formam o Brasil. Agora veja o que os alunos estão fazendo. Eles estão traçando os caminhos das migrações, ligando com barbantes os pontos do país de onde vieram as pessoas que estudam e trabalham na escola. Eles colocaram todas as cidades. A professora Mônica explica aos alunos que neste mapa só se pode representar a origem das pessoas que vieram de outras cidades do Brasil e que para representar os deslocamentos das pessoas que vieram de outros países, será necessário usar um mapa que tenha todos os países, o Mapa Mundi. Então eu vou pegar o Mapa Mundi. Veja como a professora está fazendo. Perguntando para os alunos e aproveitando as respostas deles, ela primeiro localiza no Mapa Mundi a América do Sul. Dentro da América do Sul, ela marca os contornos do Brasil. E dentro do Brasil, os contornos do estado onde está a escola. Finalmente, a professora marca com um alfinete a posição aproximada do município dentro do estado. No final da atividade, os alunos traçam o caminho das origens das pessoas da escola, cujos pais ou avós vieram de outros países.
Muito bacana essa atividade, hein? E a professora Mônica foi ainda mais longe. Ela aproveitou os mapas e criou uma outra atividade para ensinar conteúdos de matemática. Vamos ver por outro ângulo. Nesta atividade, os alunos trabalham individualmente. A professora preparou um mapa do estado quadriculado e uma folha também quadriculada, na qual os alunos fazem uma ampliação do mapa. Você está vendo como é simples esse processo de ampliação? Ele tem tudo a ver com a atividade do programa passado, lembra? Aí está. A professora Tereza ensinou para os alunos o conceito de escala e explicou como a escala é importante nos mapas. Veja agora como a escala está relacionada com o processo de ampliação do mapa. Faça um quadrado cercando o mapa. Conte quantos quadradinhos couberam nele. Olhe na folha em branco se você tem um quadrado com esse número de quadradinhos. Para fazer a ampliação, é só trabalhar quadradinho por quadradinho, tentando ser fiel às posições do desenho e às curvas que existem nos quadrinhos do mapa. Quando a gente termina o desenho, a gente percebe que o mapa ampliado é bem parecido com o mapa original. Muito bem. Agora, para não esquecer de nenhum detalhe, você acompanha o passo a passo da atividade das migrações. Daqui a pouco a gente volta. A atividade começa com a professora perguntando para os alunos onde eles nasceram e de que parte do país vieram os seus pais e seus avós. A segunda etapa é a preparação das perguntas que serão usadas na entrevista. Nesta etapa, os alunos entrevistam colegas de outras salas, professores, a diretora e os funcionários da escola. Depois, a professora conversa com os alunos sobre o que eles descobriram nas entrevistas. Na quinta etapa da atividade, o caminho das migrações é representado no mapa do Brasil por alfinetes ligados por barbantes. Finalmente, o mesmo tipo de representação acontece no Mapa Mundi, para mostrar as origens em outros países. Se eu pudesse viver novamente a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais. Seria mais tolo ainda do que tenho sido. Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. Correria mais riscos, viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, subiria mais montanhas, nadaria mais rios. Ele acabou de declamar um poema do escritor argentino Jorge Luis Borges. Eu gosto desse poema porque ele me faz pensar sobre a importância de se errar. O erro faz parte da vida e do aprendizado. Mas eu sei que em sala de aula você precisa corrigir os erros dos alunos. Mas existem maneiras e maneiras de se corrigir. Por isso, vale a pena a gente ver como a professora Mônica resolveu o problema do erro na atividade que começa a seguir. Conhecemos a origem de algumas pessoas. Nós já localizamos. Na primeira etapa da atividade, a professora Mônica pede aos alunos que escrevam um texto. Esse texto tem a ver com a atividade que nós vimos na primeira parte do programa. Lembra que os alunos entrevistaram os colegas, professores e funcionários da escola? Nessas entrevistas, eles pesquisaram as origens dessas pessoas.
Foi sobre isso que eles escreveram. E agora a professora recolhe os textos para ler depois. Por que objetivo a professora estará lendo esses textos? Repare que ela está fazendo anotações. Vamos ver mais de perto o que ela está escrevendo? A professora Mônica está interessada nos erros de ortografia. Sempre que ela encontra uma palavra escrita de maneira errada nos textos dos alunos, ela anota a palavra numa folha à parte e escreve a palavra da maneira correta. Você reparou bem nas imagens que a gente acabou de ver? Acho que vale a pena a gente dar uma outra olhada com bastante atenção. Veja só o detalhe. A professora não marca o erro no texto do aluno. Por que será? Isso me lembra uma história da escola dos velhos tempos. Na sala de aula, o Joãozinho disse, não cabeu. A professora ficou brava e disse, Joãozinho, eu já falei que não é cabeu, é coube. Agora você vai escrever 100 vezes numa folha de papel. Não coube, não coube. O Joãozinho cumpriu o castigo com a maior boa vontade. Pegou a folha de papel e começou a escrever. Não coube, não coube, não coube. E quando ele foi chegando no fim da folha, percebeu que ainda faltava muito para completar as 100 vezes que a professora tinha mandado. Então, o Joãozinho não teve dúvida e se desculpou. Professora, não escrevi mais porque não cabeu na folha. Pois é. Não é marcando o erro com caneta vermelha, nem fazendo o aluno copiar certo, que a gente resolve as questões de ortografia. Por isso, a professora Mônica está atacando esse problema por outro lado. Veja só, a professora Mônica está fazendo cartazes com as palavras que os alunos escreveram de maneira errada. Nos cartazes, as palavras estão escritas corretamente. Na etapa final da atividade, a professora cola os cartazes pela sala com a ajuda dos alunos. Cada aluno recebe de volta o texto que escreveu. Veja que os alunos têm a oportunidade de discutir, de conversar sobre os erros que encontram. Podem, inclusive, não concordar. E para resolver o impasse, eles mesmos vão procurar as palavras nos cartazes afixados pela sala de aula e conferem se a palavra que gerou a dúvida está correta no texto ou não. Quando descobrem a maneira correta de escrever, os próprios alunos corrigem o erro nos textos deles. Isso que a gente acabou de ver está relacionado com o que você estudou nas aulas de Psicologia Social do Proformação. Na resolução do problema do erro, os alunos mostraram que são um grupo porque se uniram para resolver o problema. Eles discutiram e acharam juntos a solução do erro. Fique ligado agora no passo a passo da atividade. Peça aos seus alunos que escrevam um texto sobre as origens das pessoas que estudam e trabalham na escola. Depois, leia os textos, fazendo uma lista das palavras que os alunos não escreveram corretamente e não marque os erros nos textos dos alunos. Em seguida, faça cartazes com as palavras da sua lista. Escreva as palavras corretamente nos cartazes. Finalmente, devolva os textos para os alunos e deixe que eles encontrem e corrijam em grupo as palavras que eles não escreveram corretamente. Nas atividades de hoje, você viu como a professora Mônica envolveu os alunos na realidade da escola. Os alunos tiveram que entrevistar colegas, professores e todas as outras pessoas que trabalham na escola para saber as origens delas. Origem tem a ver com identidade. E essa palavra dá o que pensar, não dá? Agora é com você, professor. Até a próxima.